Boa tarde, crianças! Nós vamos começar agora a nossa aula de ciências. Por favor, abra o livro na página 89. Bom, o título de hoje é Separação de Misturas. A aula é um pouco longa, crianças, tem muita informação, então prestem muita atenção e sigam a leitura, tá bom? Vamos lá! Em algumas situações, tem-se a necessidade de separar os componentes das misturas. Às vezes, é necessário extrair apenas um dos componentes da mistura em isolado, como no caso da mineração. Em outros casos, separar as misturas pode ser necessário para a identificação de seus componentes. Os processos de separação são escolhidos de acordo com as características dos componentes das misturas e seu estado físico. Então, a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre os processos de separação, tá? Primeiro, evaporação. A evaporação é um processo utilizado para separar misturas homogêneas, compostas de um sólido e um líquido. Quando mergulhamos no mar, por exemplo, podemos sentir o gosto salgado que a água tem. Para produzir o sal que usamos nos alimentos, é necessário separá-lo da água do mar. Para isso, usa-se a luz solar, que provoca a evaporação da água, evidenciando o sal marinho. Na evaporação, a mistura contida em um recipiente aberto é aquecida, naturalmente ou não, até o líquido evaporar, isolando, ou seja, separando o componente da mistura na forma sólida. Olha a imagem aqui do lado. No Brasil, os principais estados produtores de sal são o Rio Grande do Norte e o Rio de Janeiro. Último parágrafo. O sal que usamos nos alimentos é importante para o bom funcionamento do nosso organismo, mas, se usado com exagero, pode gerar sérios problemas de saúde. Vamos lá, duas questõezinhas aí para vocês. Número 1, proponha um experimento como forma de comprovar que a luz solar separa o sal da água. Então, vocês vão propor aqui um experimento, uma experiência que comprove que a luz solar ela separa o sal da água. Como que eu posso fazer essa experiência? Vocês vão descrever. E número 2, cite um alimento feito com sal. Vamos agora para a página 90, onde tem o segundo tipo de processo de separação. Vamos lá. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a decantação. O que é isso? Em algumas misturas mantidas em repouso, ou seja, elas ficam paradinhas, os componentes se separam naturalmente, depois de um certo tempo. Um deles fica depositado no fundo do recipiente, por causa das diferenças em suas características. Esse processo é utilizado para separar misturas heterogêneas compostas de um sólido e um líquido. Veja na imagem. Ó, água barrenta, estão vendo? Os pontinhos de barro misturados na água. Se eu deixar o recipiente em repouso, ele vai ficar assim. O barro vai ficar todo acumulado no fundo e a água aqui na parte de cima. Depois de certo tempo, o barro deposita-se no fundo do recipiente. Para retirar a água, basta inclinar o recipiente para escoar o líquido em outro. Número 3. Represente por meio de desenho a retirada da água da mistura anterior. Então, aqui no número 3, vocês vão fazer um desenho que mostra como eu posso retirar a água desse recipiente aqui, tá bom? Conforme essa orientação. Ó, para retirar a água, basta inclinar o recipiente para escoar o líquido em outro recipiente. Próxima página, página 91, mais um processo de separação que se chama catação. Em muitas situações, é necessário fazer separação entre componentes sólidos de misturas heterogêneas. Veja a imagem de muitos botões misturados. Número 4. Que critérios, ou seja, o que você poderia usar para separar os botões acima? Converse com o professor e os colegas, a gente não vai poder fazer isso. Mas o que você ia fazer se você tivesse um monte de botão desse para separar? Pode escrever aqui na frente, tá bom? Continuando.
Para separar os botões misturados, você pode usar as mãos ou uma pinça. Esse processo de separar os componentes de forma manual ou com auxílio de um instrumento chama-se catação. A catação é um processo usado para separar sementes inadequadas para o consumo. Estão vendo? Quando a mamãe ou até vocês aí escolhem feijão, colocam o feijãozinho na mesa e vai tirando, talvez aqueles feijões que estejam estragados. Isso aí é catação, é um processo de separação. Página 92. Mais um processo que se chama ventilação. Vamos ver. A ventilação é um processo de separação de misturas heterogêneas cujos componentes são sólidos. Nas atividades agrícolas, é necessário separar grãos de suas cascas ou de folhas. Usa-se então uma corrente de ar que arrasta as cascas já soltas e as folhas, deixando os grãos no recipiente, que pode ser uma peneira. Olha aí a imagem. Os componentes mais leves da mistura separam-se com a corrente de ar. As pessoas balançam a peneira para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, lançando a mistura e provocando o deslocamento do ar, o que possibilita a separação dos seus componentes. Esse é o método utilizado nas indústrias de grãos para promover o beneficiamento dos seus produtos. Por muito tempo, a ventilação foi feita manualmente por meio de peneiras. Depois foram criadas as máquinas de ventilador e outros métodos passaram a ser utilizados. Olha a imagem aqui, ó. Depois de limpos, os grãos devem ser armazenados até o uso. Na agricultura, eles são estocados em grande quantidade em locais específicos de armazenamento, como esse aqui, ó, que se chama silo. E está retratado aqui na imagem. Bom, mais um processo, crianças. Agora é a peneiração. A peneiração é um processo utilizado para separar componentes sólidos de tamanhos diferentes em uma mistura heterogênea, usando uma peneira por onde passam as partículas com menor dimensão. Pode ser utilizado na separação de diferentes granulações de areia, por exemplo. Olha aqui a imagem. Separação de terra de jardim por meio da peneiração e uma criança fazendo a peneiração de areia. Vamos lá. Os componentes da mistura passam pela malha da peneira. De acordo com a necessidade, as malhas podem variar, elas podem ser mais fininhas ou mais grossinhas. Veja um exemplo a seguir de como pode ocorrer a separação de uma mistura de cascalho e areia por meio do processo de peneiração. Então, olha só, eu tenho aqui o cascalho e a areia misturados. Em seguida, eu coloco eles na peneira. Depois, eu chacoalho a minha peneira para cá e para lá. Olha o que está acontecendo com a areia. A areia começou a cair. A areia caiu toda e ficou nesse espaço aqui embaixo, enquanto o cascalho ficou retido aqui na peneira. Então, eu separei essa mistura através da peneiração. 93. Separação do cascalho misturado com a areia pelo processo da peneiração. Observe que a areia passa pela peneira e se deposita no recipiente, enquanto o cascalho é retido pela peneira. No final do processo, deverá ter apenas cascalho na peneira e areia no recipiente. Encerramos a página 93, agora nós vamos para a página 94. Olha só, tem uma sugestão aqui do Connect, tá? Que vocês vão ler e se vocês acharem legal, podem acessar. Vamos agora, crianças, para as nossas atividades a partir da página 95. Olha lá. Leia as situações descritas e identifique a necessidade de misturar ou de separar materiais. Marque de acordo com a legenda. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler essas afirmativas e vão colocar S, se for necessário separar, ou M, se for necessário misturar. Por exemplo, se eu quero extrair minério e pedras preciosas do solo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar ou tenho que misturar? Eu tenho que separar, então eu vou colocar a letrinha S aqui, tá bom? Façam isso com todas essas afirmativas.
Bom, a atividade 6 começa na página 95 e vai até a página 96. Para realizar essa atividade, eu sugiro que vocês retomem os processos de separação que começam na página 89, né, e vão até a 93, que é aquele texto que a tia Marília acabou de ler para vocês, explicando cada um dos processos, tá? Bom, então vamos lá. Leia as situações descritas nos quadros, represente-as por meio de desenho e identifique o processo de separação de misturas. Então, vocês vão ler aqui as situações, vão desenhar a situação e vão escrever aqui nessa linha que processo de separação eu devo usar. Então, olha só, eu tenho a primeira situação. Luiz misturou areia e água em um balde. Passado um tempo, a areia estava depositada no fundo do balde. Vocês vão desenhar isso aqui e escrever, aliás, aqui nessa linha, que processo de separação eu posso usar para que eu separe esses dois materiais da mistura a seguir. Segunda situação, Maria Clara ganhou várias bolinhas de gude de 3 tamanhos. Guardou-as em 3 caixas, separando-as por tamanho. Vocês vão desenhar a situação e escrever aqui embaixo que processo a Maria Clara usou para separar essas bolinhas de gude, tá bom? Terceira situação na página 96. Joana coloca alpiste em um recipiente para alimentar os passarinhos que vivem perto da sua casa. Todos os dias, antes de colocar mais alpiste, ela sopra as cascas que ficam misturadas com as sementes que restam no recipiente. Desenhem a situação e escrevam aqui o nome do processo de separação que a Joana usou para separar as casquinhas das sementes do alpiste. E última situação. Quando brinca na praia, Joaquim gosta de procurar conchinhas na areia. Para isso, ele pega um punhado de areia com as mãos e coloca em uma peneira. Assim, só as conchinhas ficam retidas na peneira e a areia cai toda de volta no chão. Então, vocês vão desenhar essa situação aqui que o Joaquim viveu, né? E aqui, vocês vão colocar o processo de separação que o Joaquim usou. Tá bom, crianças? Retomem o texto da 89 até a 93, para vocês relembrarem os processos. Tá bom? Por hoje é só, crianças. Um beijo. Qualquer dúvida é só me chamar.